Arquivologia, Decreto 4073 de 2002. Olá, 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 meu aluno à prova, tudo bem com você? Decreto 4073 de 2002 é aquele decreto que a gente estuda muita coisa nos conceitos iniciais e fundamentais de arquivologia e que regulamenta a Lei 859 de 91. Lei que dispõe sobre a Política Nacional de Arquivos Públicos e Privados. Então, esse decreto, ele fala muito sobre o CONARC e ele fala bastante também sobre o Sistema Nacional de Arquivos, o SINAR. Vai falar ali da gestão de documentos da administração pública federal, né, como os documentos entram, os documentos arquivísticos públicos, eles entram num arquivo nacional e os documentos de interesse público e social de arquivos privados. Então, basicamente isso, essa importância desse decreto, ok? Então, bora lá, vamos olhar aqui o artigo 1º, o que ele fala pra gente? Lembrando que nós vamos estudar somente os artigos principais, isso não impede que você leia, que você tenha toda a sua legislação impressa, bonitinha, leia toda ela, mas eu vou falar aqui sobre os principais. Então, olha só, artigo 1º. O Conselho Nacional de Arquivos, o CONARC, que é um órgão colegiado vinculado ao Arquivo Nacional, criado pelo artigo 26 da Lei 859, né, que a gente estuda essa lei, tem por finalidade definir a Política Nacional de Arquivos Públicos e Privados, bem como exercer orientação normativa visando a gestão documental e a proteção especial aos documentos de arquivo. Então, quando a gente estuda os conceitos iniciais e fundamentais de arquivologia, a gente vê que a gente tem o CONARC e a gente tem o SINAR. Quando a gente fala do SINAR, o SINAR também está nesse decreto, mas ele está lá no artigo 10º, né? O SINAR tem por finalidade implementar a Política Nacional de Arquivos Públicos e Privados, visando a gestão, a preservação e o acesso aos documentos de arquivo. Então, o que a gente tem de diferente aqui? O CONARC, ele vai definir e o SINAR vai implementar o quê? Uma política nacional de arquivos públicos e privados. Ambos vão visar a gestão dos documentos, a preservação dos documentos, o fácil acesso a esses documentos. O que a gente diferencia aqui, já fazendo essa comparação mesmo, a gente estando longe ainda do artigo 10, né? Mas já fazendo essa comparação aqui, que ela é muito importante, porque nós temos uma palavrinha que muda. O CONARC define e o SINAR implementa. O que o CONARC define? A parte normativa, a orientação normativa. Você vai perceber que o CONARC, ele dá as sugestões aí quanto essa parte de legislação, ok? Então, o CONARC tem por finalidade definir a Política Nacional de Arquivos Públicos e Privados, bem como exercer orientação normativa para, então, que se tenha no arquivo uma gestão documental eficiente, visando sempre a preservação dos documentos e também o fácil acesso aos documentos. O que compete ao CONARC? Então, a gente tem um rol extenso aí de competências do CONARC, a gente vai ver alguns. Veja só, ele tem como competência principal a orientação normativa. Então, as normas, muito vai ficar em torno disso. Veja só, estabelecer diretrizes para o funcionamento do SINAR, e sempre visando gestão e preservação. E pode ser também acesso aos documentos. 2. Promover o interrelacionamento de arquivos públicos e privados, para que arquivos públicos e privados conversem. Então, ele vai promover que os arquivos privados também sigam todo esse gerenciamento, tudo que ocorre, da forma que é feita, as práticas que são feitas no arquivo público para esse intercâmbio, essa integração sistêmica das atividades arquivísticas. 3.
propor, olha só, o CONARC, ele vai propor ao ministro de Estado da Justiça as normas legais necessárias ao aperfeiçoamento e à implementação da Política Nacional de Arquivos Públicos e Privados. Então, ministro do Estado e da Justiça, normas legais para que haja esse aperfeiçoamento, então, da Política Nacional de Arquivos Públicos e Privados. 4. Zelar pelo cumprimento dos dispositivos constitucionais e legais que norteiam o funcionamento e o acesso aos arquivos públicos, como, por exemplo, documento é sigiloso, não pode ser acessado, alguém vai lá e acessa. Tem que ter uma norma legal que vai nortear para que isso não aconteça, né? Ou se acontecer, punir aí a pessoa que fez, né, tal ato. 5º, estimular programas de gestão e preservação de documentos públicos, desde que eles sejam federal, estadual, Distrito Federal, municipal, né? Então, essa gestão e preservação. 6º, subsidiar a elaboração de planos nacionais de desenvolvimento. Ele vai sugerir metas e prioridades, né, aí para os arquivos nacionais públicos e privados. 7º, estimular a implantação de sistemas de arquivos nos poderes executivo, legislativo, judiciário da União, dos estados, Distrito Federal, Poder Executivo, Legislativo e Municipal. Então, a implantação de sistemas de arquivos que a gente também estuda aí em arquivologia. Artigo 2º ainda compete ao CONARC. 11º, estimular a capacitação técnica. Isso é importante, a capacitação técnica dos recursos humanos. Por quem está trabalhando ali nas instituições integrantes do SINAR. Bem tranquilo, né? 12º, recomendar providências para apuração e reparação de atos lesivos à Política Nacional de Arquivos Públicos e Privados. Tranquilo, ele recomenda, ele não pode legislar, pode ter regulamentos, normas, enfim, mas ele não pode legislar. 13º, promover a elaboração do Cadastro Nacional de Arquivos Públicos e Privados e desenvolver atividades censitárias referentes a estes arquivos. Então, aqui o 13º. Agora, a gente vai falar sobre o Sistema Nacional de Arquivos, que é aqui o SINAR. Então, enquanto o CONARC, ele define essa parte normativa, orientação, né, normativa, o SINAR, ele implementa. Isso está aqui no artigo 10º, que eu já falei para vocês. O SINAR tem por finalidade implementar a Política Nacional de Arquivos Públicos e Privados, visando gestão, preservação e acesso aos documentos. E o SINAR tem como órgão central o CONARC. O CONARC é, então, órgão central do SINAR. Quem integra o SINAR? Olha só, Arquivo Nacional. O Arquivo Nacional, que tem por objetivo a gestão do patrimônio documental do país, garantindo ao cidadão pleno acesso à informação. Além do Arquivo Nacional, os arquivos do Poder Executivo Federal, Legislativo Federal, Judiciário Federal, Estadual, Executivo, Legislativo, Judiciário, os arquivos do Distrito Federal, Executivo, Legislativo e Judiciário, e Municipal, Executivo e Legislativo. Então, novamente, a gente faz aquele esqueminha, ó, integram o SINAR. Quem integra o SINAR? Arquivo Nacional. Aí, além do Arquivo Nacional, quem mais que a gente tem? Poder Executivo, Poder Legislativo e o Poder Judiciário. Esses três poderes aqui, a gente tem, então, eles em âmbito federal, estadual e Distrito Federal. Então, olha só, federal, estadual
e Distrito Federal, porque municipal é somente executivo e legislativo. Aí aqui a gente tem municipal. Então, outro esqueminha que facilita bastante a gente estudar aqui e memorizar os integrantes do SINAR, ok? Então, vamos lá, próximo artiguinho aqui. 13. Compete aos integrantes do SINAR. Então, a gente viu as competências do CONARC, agora vamos ver as competências do SINAR. Olha só, promover a gestão, preservação e acesso às informações e aos documentos, sempre na sua esfera de competência, claro. Disseminar em sua área de atuação as diretrizes e normas estabelecidas pelo órgão central. Quem é o órgão central, né? Zelando pelo seu cumprimento. O órgão central é o CONARC. O CONARC, então, é órgão central do SINAR. Como é que a gente sabe isso? A gente viu ali no artigo 11. O SINAR tem como órgão central o CONARC. 3. Implementar a racionalização das atividades arquivísticas de forma a garantir a integridade do ciclo documental. Olha só, implementar. Quem define a Política Nacional de Arquivos Públicos e Privados é o CONARC. Quando a gente fala aqui implementar, a gente está falando do SINAR, percebe aí a diferença? Garantir a guarda e o acesso aos documentos de valor permanente, apresentar sugestões ao CONARC para aprimoramento, né, do próprio SINAR. Então, ele apresenta sugestões, porque é o CONARC que vai fazer as normas, as leis não, ele vai sugerir leis, né, mas vai criar normas, regulamentos, resoluções, né. 6. Prestar informações sobre suas atividades ao CONARC, então tá lá prestando continha para o CONARC, sim. 7. Apresentar subsídios ao CONARC para elaboração de dispositivos legais. Então, o CONARC não é quem define, né, essa parte de resoluções, a parte normativa. Então, o SINAR ele pode apresentar esses subsídios ao CONARC para elaboração de dispositivos legais que sejam necessários para aperfeiçoar, então, toda essa Política Nacional de Arquivos Públicos e Privados. 8. Promover a integração e modernização dos arquivos. 9. Propor ao CONARC os arquivos privados que possam ser considerados de interesse público e social. Então, arquivo privado que tem documentação que podem ser de interesse público, né? Vai falar ao CONARC, ó, tal arquivo aí, CONARC, pode ser que interesse, né? Aí para o recolhimento. 10. Comunicar ao CONARC para as devidas providências atos lesivos ao patrimônio arquivístico nacional, bem tranquilinho. 11. Colaborar na elaboração do Cadastro Nacional de Arquivos Públicos e Privados, bem como desenvolvimento de atividades censitárias, né? Então, a gente viu isso também no tocante ao CONARC, ali falando sobre as atividades censitárias também. 12. Possibilitar a participação de especialistas nas câmaras técnicas, câmaras setoriais e comissões especiais constituídas pelo CONARC. E 13. Proporcionar aperfeiçoamento e reciclagem dos técnicos da área de arquivo, garantindo assim a atualização, que é importantíssimo, que o arquivo não para de se atualizar nunca. Artigo 14. Os integrantes do SINAR seguirão as diretrizes e normas emanadas do CONARC, sem prejuízo de sua subordinação e vinculação administrativa, tranquilo também. Vamos ver agora o capítulo 3 dos documentos públicos. Artigo 15. São arquivos públicos os documentos, os conjuntos de documentos. Olha só, aquele conceito de arquivo que está lá na Lei 859, né, que a gente estuda. Então, conjunto de documentos produzidos e recebidos por órgãos, entidades públicas federais, estaduais, Distrito Federal e municipal, em decorrência de suas funções administrativas, legislativa e judiciária. Por isso, quando a gente fala de documentos de valor administrativo, documentos de valor primário, os documentos de valor primário são administrativos, fiscais, legais, jurídicos, né? A gente vê isso aqui na lei.
2. Produzidos e recebidos por agentes do poder público no exercício de seu cargo ou função ou dele decorrentes. E aqui 3. Produzidos e recebidos pelas empresas públicas e pelas sociedades de economia mista. Ainda aqui 4. Produzidos e recebidos pelas organizações sociais, definidas como tal pela Lei 9.637, de maio de 98, pelo Serviço Social Autônomo, Associação das Pioneiras Sociais, instituído pela Lei 8.246, de 91. Artigo 16. As pessoas físicas e jurídicas mencionadas no artigo 15 compete a responsabilidade pela preservação adequada dos documentos produzidos e recebidos no exercício da atividade pública. Então, preservar estes documentos. 17º, os documentos públicos de valor permanente, olha aqui, terceira idade, valor secundário, que integram o acervo arquivístico das empresas em processo de desestatização, seja parcial ou total, serão recolhidos a instituições arquivísticas públicas na esfera de competência. Então, se esse documento público tem valor permanente, se ele integra o acervo arquivístico de empresas em processo de desestatização, quem é que vai recolher esses documentos? Instituições arquivísticas públicas na esfera de sua competência. Parágrafo 1º aqui do artigo 17. O recolhimento de que trata esse artigo constituirá cláusula específica de edital nos processos de desestatização. Segundo, para efeito do disposto nesse artigo, as empresas, antes de concluído esse processo de desestatização, não é mais uma estatal, né, providenciarão, em conformidade com normas arquivísticas emanadas pelo CONARC, ele é quem define as normas, você vê que toda hora a lei está lembrando isso para a gente. Então, a identificação, classificação e avaliação do acervo arquivístico, certo? Então, a própria estatal, antes de concluir a desestatização, ela tem que ter a identificação, a classificação e a avaliação de todos os documentos, ou seja, do acervo arquivístico. Parágrafo 3º. Os documentos de valor permanente poderão ficar sob guarda das empresas, né, mencionados aqui no parágrafo 2º, enquanto necessários para que se faça, né, essas atividades, para que se identifique, classifique e avalie. Olha só, para que se identifique, classifique e avalie o acervo arquivístico. E parágrafo 4º. Os documentos de que trata o caput são inalienáveis e não são sujeitos a uso capião. 5º, parágrafo 5º e último parágrafo, então, desse artigo 17. A utilização e o recolhimento dos documentos, olha só, utilização, recolhimento e arquivo permanente, dos documentos públicos de valor permanente, né, tá dizendo aqui, que integram o acervo arquivístico das empresas públicas e sociedades de economia mista, já desestatizadas, ou seja, não é mais estatal, ainda assim obedecerão às instruções do CONARC sobre a utilização e o recolhimento dos documentos. Capítulo 4 da Gestão de Documentos da Administração Pública Federal, seção 1 das Comissões Permanentes de Avaliação de Documentos, que agora sim, de tudo que a gente falou sobre o que é o CONARC, o que é o SINAR, né? O SINAR está lá no artigo 10º, o artigo 11º, que também é importante, sobre quem integra o SINAR. Agora a gente vai falar sobre as comissões permanentes de avaliação de documentos. Agora também a gente vai falar sobre algo bem importante aqui para a sua prova. Vamos lá então, artigo 18, esse é importantíssimo, olha só. Em cada órgão e entidade da administração pública será constituída a Comissão Permanente de Avaliação de Documentos, que terá a responsabilidade de orientar e realizar o processo de análise, avaliação, seleção de documentos. Então, essa análise, avaliação, seleção de documentos, o que ela faz? Ela tem em vista a identificação dos documentos para guarda permanente e a eliminação dos destituídos de valor. Então, isso sempre cai em prova.
A Comissão Permanente de Avaliação de Documentos, ela é responsável, vou falar do principal aqui, depois eu falo de tudo, ok? Mas do que mais cai. Então, a Comissão Permanente de Avaliação de Documentos é responsável pela avaliação dos documentos. O que faz a avaliação de documentos? Olha só, a avaliação de documentos que a gente estuda bastante também. Ela é responsável por definir prazo de guarda e destinação dos documentos. O que é o prazo de guarda? Tempo que o documento fica no arquivo corrente mais intermediário. O que é a destinação? Pode ser a eliminação ou o recolhimento, a guarda no arquivo permanente. Então, isso é avaliação de documentos. Da etapa de avaliação de documentos, resulta a tabela da temporalidade. Então, a tabela de temporalidade é a etapa, é ferramenta, etapa resultante da avaliação de documentos. Então, por isso que a gente fala também que a tabela da temporalidade, vamos colocar aqui, tabela da temporalidade, ela é elaborada pela Comissão Permanente de Avaliação de Documentos e é aprovada por autoridade competente, ok? Então, se perguntar quem elabora a tabela da temporalidade é a Comissão Permanente de Avaliação de Documentos. Quem aprova essa tabela é a autoridade competente, certo? Então, aqui a gente tem no artigo 18, né, eu falei para você o que mais cai e disse que iria complementar. A gente tem que a Comissão Permanente de Avaliação de Documentos, ela vai orientar e realizar análise, avaliação e seleção de documentos. Tudo isso também, mas o que mais cai em prova é a avaliação de documentos e a própria tabela da temporalidade, ok? Seção 2, da entrada de documentos arquivísticos públicos no Arquivo Nacional. Vamos ver o que a gente tem de importante, então, aqui. Artigo 19. Os documentos arquivísticos públicos de âmbito federal, ao serem transferidos, o que é transferência? Ou recolhidos ao Arquivo Nacional, deverão estar avaliados, organizados, higienizados e acondicionados e acompanhados de documento descritivo para permitir a identificação e controle. Então, olha só, transferência, quando o documento está no arquivo corrente, ele é muito consultado, passa a ser menos consultado, é transferido ao arquivo intermediário. Recolhimento, quando o documento ele perde o valor primário, mas ele conta a história da instituição, ele recebe o valor secundário, ele é recolhido ao arquivo permanente. Então, os documentos a serem transferidos ou recolhidos ao Arquivo Nacional, né, os documentos públicos de âmbito federal, eles têm que estar avaliados, organizados, higienizados, acondicionado, que é lá numa proteção específica direta ali ao documento, né? Então, o acondicionamento é diferente de armazenamento. O armazenamento é a guarda na estante, no arquivo, então é diferente. Tá? E com um instrumento descritivo, né? Descrição do documento, conforme NOBRAD, as normas brasileiras de descrição de documentos, ok? Esse artigo 19. Capítulo 5º, da Declaração de Interesse Público Social de Arquivos Privados. O que a gente tem aqui de importante? Os arquivos privados de pessoas físicas ou jurídicas que contenham documentos relevantes para a história,
cultura, desenvolvimento nacional podem ser declarados de interesse público e social por decreto do presidente da República. Então, se eu ou você, tu, eu, se a gente tem, qualquer pessoa física, jurídica, tenha documentos que contem a história, que são relevantes para a história, para a cultura, desenvolvimento nacional, esses documentos podem ser, por decreto do presidente da República, declarado de interesse público e social. Parágrafo 1º. Essa declaração de interesse público e social não implica, olha só que interessante, a transferência do acervo para a guarda em instituição arquivística pública, nem exclui a responsabilidade por parte de seus detentores pela guarda e preservação do acervo. Então, aqui a gente tem que esses documentos, então, eles podem ficar na guarda da pessoa física ou jurídica, mas ela tem a responsabilidade de preservar esses documentos. Parágrafo 2º. São automaticamente considerados documentos privados de interesse público social. Automaticamente, olha só. Arquivos e documentos privados tombados pelo poder público, arquivos presidenciais, de acordo com o artigo 3º da Lei 8.394 de 91, registros civis de arquivos de entidades religiosas produzidos anteriormente à vigência da Lei 3.071, de 1º de janeiro de 1916, que a gente estuda no artigo 16 da Lei 859 de 91, então, ok? Artigo 26, vamos lá, artigo 26. Os proprietários ou detentores de arquivos privados declarados de interesse público e social devem manter preservados os acervos sob sua custódia. Então, olha só, quem é dono, proprietário ou detentor de arquivo privado que foi declarado público e social, ele tem que preservar os acervos que estão sob a sua guarda, sua custódia. Isso já estava, a gente estava falando sobre isso anteriormente. Então, eles podem ser, olha só, responsabilizados penal, civil e administrativamente, ok? Se ele desfigurar ou destruir documentos de valor permanente. Então, ficar ligado aí. Artigo 27. Os proprietários ou detentores de arquivos privados declarados de interesse público social poderão firmar acordos a justo com o CONARC, para o apoio à parte de preservação, organização e divulgação do acervo. Então, ele pode firmar um acordo. Eu tenho um documento de interesse público, pessoas querem consultar, faça um acordo com o CONARC de preservação, eu não sei preservar esse documento, faz um acordo com o CONARC, ok? E artigo 28, o último artigo que a gente vai ver aqui. A perda acidental, total ou parcial de arquivos privados declarados de interesse público social ou de quaisquer de seus documentos deverá ser comunicada ao CONARC. Então, pessoa física, jurídica, perdeu acidentalmente toda a documentação ou parte desses documentos que são considerados aí documentos de interesse público social, eles devem comunicar ao CONARC essa perda, ok? Então, terminamos aqui o decreto 4.073 de 2002, que regulamenta a Lei 859 de 91. Bons estudos para você, até uma próxima aula.